Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje é o nosso último encontro da monitoria, então queria agradecer a cada um que acompanhou, que assistiu as aulas gravadas ou que participou. Foi muito legal, a gente teve uma aula presencial também. Tô achando essa câmera me suja. Hoje a gente vai fazer uma revisão, porque amanhã vocês têm prova. Direito penal. Então, a gente vai revisitar as matérias que a gente já viu aqui. Então, não tem um novo resumo, porque o resumo já foi feito, já foi enviado para vocês. A gente só vai pontuar as partes mais importantes e relembrar os assuntos que podem ser, provavelmente, vão cair na prova de vocês. A gente vai falar bastante sobre homicídio e lesão corporal, que é algo que a gente já vem batendo na tecla já tem um tempinho, então tá mais fácil a compreensão. E também a gente teve uma aula presencial, né, por causa da prova integrada, que a gente falou sobre outros assuntos também, mas em específico de homicídio e lesão corporal, que são dois assuntos muito amplos dentro é, do direito penal, né, da parte geral, muito amplo e também muito importante. Então, a gente vai revisitar esses temas para amanhã, a hora que vocês forem fazer a prova, vocês lembrarem dos pontos mais importantes e também das aulas que a gente já teve sobre esse assunto. Eu vou usar o resumo mesmo da prova integrada que eu fiz, só para a gente pontuar as partes mais importantes e relembrar alguns assuntos. Não tá compartilhando, né? Agora que eu vi que eu esqueci de compartilhar. Peraí. Agora tá compartilhando. Então, olha só, uma das primeiras coisas que a gente falou foi sobre homicídio, certo? A gente falou de homicídio, eu acho que junto. Não, só homicídio. A gente tirou um dia para falar só de homicídio. E daí a gente relembrou várias coisas, né? A gente relembrou a diferença de homicídio culposo, homicídio doloso, homicídio doloso, dolo direto e eventual, já superamos essa parte, homicídio culposo, culpa inconsciente e consciente. Homicídio, artigo 121, matar alguém, a gente também já viu isso, certo? Pena de reclusão de 6 a 20 anos. E aí, onde a gente entra na parte mais importante da matéria, que é o homicídio qualificado, em que a pena de reclusão ela sobe de 12 a 30 anos. Então, a gente viu o que é o homicídio privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena, que fica a critério do juiz, então ele diminui de 1/6 a 1/3. Comentei durante a revisão da prova integrada que essa diminuição fica totalmente a critério do juiz, então a quantidade que ele vai diminuir não é um direito absoluto de diminuir essa quantidade prevista na lei, e sim meio subjetivo da quantidade que será julgada, né? Aí a gente viu os três casos: motivo de relevante valor social, o exemplo que eu dei, quem eu tenho dado, né, no decorrer das aulas. Quando vamos imaginar que a gente tem um vilarejo e que tem um meliante que vem estuprando as mulheres desse vilarejo, um cara descobre quem é e o mata, entendeu? Matou como se fosse pela segurança da população daquela civilização. Relevante valor social. Motivo de relevante valor moral também tem utilizado como exemplo, mas é clássico na doutrina, que é o caso do pai que mata o estuprador da filha, né? A atuação do agente sob violenta emoção logo após a justa provocação da vítima, a gente também já falou bastante sobre isso e deu como exemplo a briga de bar, né? Aí a gente entra num dos assuntos mais importantes, eu acredito, que é o homicídio qualificado. Caso ele for cometido mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo, por outro motivo torpe, lembrando que matar alguém por dinheiro já é considerado um motivo torpe, por um motivo fútil, como briga de trânsito, por exemplo, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio cruel e insidioso, tá faltando ali, que possa resultar perigo comum, traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Aqui eu dei o exemplo da Suzane, né, que mandou matar os pais com os irmãos cravinhos, e nesse caso ela teve a qualificadora da traição. Da traição? Ela teve essa qualificadora, com base na traição, né? Porque não se espera que você esteja dormindo na sua casa e sua filha contrate alguém para lhe dar pauladas, né? Para assegurar a execução, ocultação ou impunidade ou vantagem de outro crime, também utilizei de exemplo nesse caso
algum traficante que descobre que tem uma testemunha que vai depor contra ele, ele mata essa testemunha para impunidade de outro crime. Então, ele comete um novo crime para ficar impune do crime anterior. Com o emprego de armas de fogo de uso restrito ou proibido. Feminicídio, a gente também já viu sobre, também já estamos careca de saber sobre o que se trata, contra a mulher em razões da condição do sexo feminino, então, especificamente por ela ser mulher, essa condição do sexo feminino a gente vislumbra em dois aspectos, da violência doméstica ou o simples fato de menosprezo a essa condição de ser mulher. Aqui eu falei sobre homicídio contra a autoridade ou agente integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é homicídio qualificado você matar um policial. Eu me envolvi em uma briga de trânsito, por exemplo, ficou acalorada, ele me bateu e eu matei ele e ele era policial, eu vou ter essa qualificadora? Não, porque é bem exposto aí na letra da lei que é em razão de ser policial. Então, se eu mato um policial por qualquer outro motivo, se não a sua profissão, eu não tenho observado essa qualificadora. Eu só vou ter observado essa qualificadora se eu matar o policial em razão dele ser policial. A mesma coisa, vamos imaginar, se eu mato a mulher de um policial. Eu matei a mulher de um policial porque ela estava me devendo. Tem ligação com ela ser mulher de um policial? Não. Então ela não vai ter essa qualificadora. Agora, se eu matei a mulher do policial pelo único motivo, única justificativa dela ser mulher do policial, então nesse caso vai estar configurado a qualificadora. A lei do Henri Borel engloba várias coisas, mas o principal que eu trouxe aqui para vocês foi essa qualificadora nova para homicídio praticado contra menor de 14 anos. Lembrando, algo legal para a gente lembrar, de um princípio, de um mantra, né, do direito penal, que a lei não retroagirá, salvo para benefício do réu. Então, nesse caso, será que a lei Henri Borel, essa qualificadora, ela se enquadraria no crime que o Jairinho cometeu? O crime que o Jairinho cometeu pode ser um homicídio qualificado porque foi praticado contra menor de 14 anos? Não, né, gente? Primeiro ponto que a gente tem que lembrar, se tem o nome do menino, a lei, significa que a lei, ela veio após o acontecimento, certo? Então, o menino morreu e aí criaram a lei. Então, a lei não pode retroagir para alcançar o Jairinho, porque ela é maléfica, ela é pior. Então, nesse caso, só dali para frente, só dos crimes cometidos da vigência dessa lei, praticados contra menores de 14 anos para frente. Aqui a gente falou sobre infanticídio, vamos falar por cima, eu acho que o principal é a lesão corporal. Matar sob influência do estado para operar o próprio filho durante o parto ou logo após. E a gente falou sobre um erro, que é o erro sobre a pessoa, que é quando você tenta atingir a vítima, né? Mas por fatos alheios à sua vontade, por uma distorção da realidade, você acaba atingindo outrem. E você responde como se estivesse atingindo a pessoa que visava atingir. Então, um caso de infanticídio, se a mãe, sob influência do estado corporal, durante o parto ou logo após, tentar matar o filho, confundir as crianças e matar o filho de outra pessoa, ela vai responder como se ela tivesse matado o próprio filho. Então, ela responderá com esse condão de infanticídio. E esse erro sobre a pessoa, ele não se adequa somente nesse crime de infanticídio, mas também no crime de homicídio qualificado, como o pai que quer matar a mãe, mas mata a filha menor de 14 anos. Então, responde pelo homicídio qualificado, porque foi realizado contra menor de 14 anos. O pai que quer matar a mãe, mas mata a filha. Então, ele responde por feminicídio e assim por diante. Esses são os crimes de aborto. Eu acho que vale a pena dar uma lidinha e relembrar também quais os casos de aborto que são permitidos no Brasil. A gente tem dois que são expressos em lei, né? Em caso de estupro e se colocar em risco a vida da mãe. E um terceiro caso que é pela jurisprudência, que é o feto anencefálico, né? Que nasce sem, eu não sei direito, né? Na ciência, mas acredito que seja, ele nasce sem cérebro e não tem chance de sobrevida. Então é como se fosse torturante a mãe fazer com que ela passasse toda aquela gestação grávida, né? Esperando ter um filho, e quando ou o bebê nasce morto, ou o bebê nasce e tem minutos, segundos de vida. Então, nesse caso, também existe a possibilidade desse aborto, como se fosse um aborto humanitário, né? Aí aqui a gente falou aborto provocado pela gestante
ou com o seu consentimento. Então, ou estou grávida, ou eu pulei da escada com o objetivo de matar o feto, ou eu fui a um médico para que ele fizesse. Aborto provocado por terceiros, aqui no caso, tem duas partes, né? 125 e 126. 125, se for provocado sem o consentimento da gestante. Então, vamos imaginar que o namorado bata da barriga da mãe para perder o bebê, porque ele não queria. Sem o consentimento da gestante, a pena de 3 a 10 anos, ela é mais grave. Provocar o aborto com o consentimento da gestante, aqui seria a conduta do médico que realiza o aborto, reclusão de 1 a 4 anos. Tem um parágrafo que eu coloquei ainda, que é: se a gestante não é maior de 14 anos, alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude ou grave ameaça, vai aplicar a pena mais severa, que é a de 3 a 10 anos. Aqui, última coisa, forma qualificada do aborto. Então, a gente tem que as penas que estão presentes nesse artigo, elas vão ser aumentadas em até 1/3, né? Se, por consequência do aborto, a gestante sofreu algum tipo de lesão corporal de natureza grave, que a gente vai ver depois, que são as lesões corporais listadas taxativamente no rol, e serão duplicados, então, essa pena vezes 2, se sobrevier à morte da gestante, né? Causa excludente de licitude, vale a pena ler, mas não é um foco que a gente vai tomar aqui. E agora a gente entra em lesão corporal, que é algo muito importante também. Artigo 129, ofender a integridade ou a saúde corporal ou a saúde de outrem, certo? Temos lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, lesão corporal culposa, lesão corporal seguida de morte. Em todos esses casos, ou na grande maioria, nós temos conceituado no nosso Código Penal o que é, quando vai ocorrer, qual é a pena, como se dá. Mas nesse primeiro caso, que é lesão corporal leve, não há um rol taxativo acerca do que seja lesão corporal leve. Então, é uma lesão corporal residual. O que isso significa? A gente sempre vai perceber, ela vai ser perceptível através da... Esqueci a palavra. Exclusão, lembrei. Através da exclusão. Então, se houver uma conduta que se enquadre como lesão corporal e ela não está presente no rol taxativo da lesão corporal grave, da lesão corporal gravíssima, nem é lesão corporal culposa, lesão corporal seguida de morte, nesse caso, eu vou ter uma lesão corporal leve. Então, ela é residual, eu vou excluindo as outras. Ela não é essa, não é essa, não é essa, só sobrou lesão corporal leve. Ela é a última, tá? Lesão corporal grave, ó, o que eu falei pra vocês, aqui tem um rol bem taxativo. A gente já falou sobre crime préter doloso também, onde a primeira conduta, a conduta que o agente visa atingir, ela é dolosa, normalmente é o ânimo de machucar, certo? Que é a lesão corporal em si. E a segunda conduta, seja qual for, homicídio, perigo de vida, o aborto, ela é uma conduta culposa. O agente era previsível, né? Mas não era o objetivo do agente com aquela conduta. Então, lesão corporal grave, a primeira consequência que a gente tem, incapacidade para habitações laborais por mais de 30 dias. Então, é só a gente imaginar que eu bati tanto em uma pessoa que ela teve que ficar 30 dias internada. Se ela ficou 30 dias internada, então ela não pode nem trabalhar e nem estudar. Então, lesão corporal grave. Perigo de vida, préter dolo. Isso significa que o dolo veio de atingir a vítima, de bater na vítima, certo? E a culpa causou o perigo de dano. Então, não era o objetivo inicial do agente causar a culpa. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Vamos lembrar que debilidade é diferente de perda ou inutilização. Debilidade, o membro continua no seu lugar, entendeu? Eu até tenho alguma função nele, mas não a função completa. Então, vamos imaginar que eu tenho uma debilidade na minha mão. A minha mão funciona, mas eu não consigo segurar nada, não consigo segurar nada pesado. Se eu pegar alguma coisa pesada, a coisa cai. Nesse caso, debilidade permanente do membro, sentido ou função. Como assim sentido ou função? Vamos imaginar uma questão auditiva. Como, por exemplo, eu perdi 60% do, da escuta de um dos ouvidos, né? Nesse caso, é uma debilidade permanente, mas ainda tem
tem a sua utilidade, né? Eu perdi 60, então ainda tem uma porcentagem que funciona. Aceleração do parto, então eu bati tanto na mulher que ela veio a ter o bebê de forma prematura. Reclusão de 1 a 5 anos, então é um rol taxativo, é só lembrar, quando for lesão corporal grave, tem que ser exclusivamente, necessariamente, um desses casos que está listado aqui. Lesão corporal gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho, então olha a diferença na comparação de um para o outro. Em um eu fico 30 dias sem poder trabalhar ou estudar, no outro eu fico permanentemente incapaz para o trabalho. Então, lesão corporal gravíssima, a pessoa nunca mais vai poder trabalhar. Enfermidade incurável, enfermidade incurável, isso a gente nem precisa debater sobre. Perda de utilização de membro, sentido ou função. Olha a diferença. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Perda de utilização de membro, sentido ou função. O que isso significa? Ou a minha mão não está mais aqui, eu perdi a mão, ou então ela está aqui, mas ela é inútil, ela não tem mais nenhum funcionamento, ela não serve para nada, como se ela tivesse de enfeite no conjunto do meu braço. Deformidade permanente. E aborto, que é um crime de pré-ter dolo também. A primeira conduta visa machucar, a conduta dolosa, e a segunda conduta é culposa. Era previsível, mas o agente esperava que não acontecesse, que é o aborto. Reclusão de 2 a 8 anos. Muito bem. Agora vamos para a lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Por que isso? Olha só. Se resulta morte, então vamos separar em duas partes. Resultou morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo ou tem lesão corporal seguida de morte. Por quê? Se o agente quis o resultado, eu não posso ter lesão corporal seguida de morte. Se ele quis matar, então é um homicídio. Eu tenho um homicídio doloso. Nem assumiu o risco de produzi-lo. Por quê? Se assumir o risco de produzi-lo, eu tenho um homicídio culposo. Então, é como se esse conceito do que é lesão corporal seguida de morte já excluísse, já falasse, ó, se é lesão corporal seguida de morte, não tem como ser homicídio culposo nem homicídio doloso. E aqui a gente também tem um crime de pré-ter dolo. O primeiro objetivo do agente era machucar, era ferir a vítima, certo? E foi um crime culposo, uma conduta culposa à morte que se deu como resultado. Lesão corporal culposa, mesma coisa do homicídio culposo, né? A gente vê que era previsível, por quê? Porque se não fosse previsível, não seria crime, seria uma conduta típica. Então, lesão corporal culposa, mesma coisa do homicídio culposo. Era previsível, a gente não previu o resultado ou achou que não fosse acontecer. Lembrando que a gente já falou sobre, bem no comecinho, né? A gente falou sobre homicídio culposo, então vale a pena lembrar do Instituto do Perdão Judicial, quando as consequências do crime atingem um agente de forma tão severa que a sanção penal se torna desnecessária, lembrando que esse é um direito relativo, não um direito absoluto, então fica a critério do juiz disponibilizar esse instituto ou não. Esse instituto só cabe no homicídio culposo e na lesão corporal culposa. É o caso, por exemplo, do pai que dá ré e mata o filho sem saber que ele estava lá, né? Esse exemplo que eu dei, claro, homicídio culposo, mas lesão corporal culposa também é possível nesse tipo de exemplo. O pai dá ré e mata não, causa alguma debilidade permanente na criança. A gente falou sobre a diminuição de pena, que a gente tem como se fosse na lesão corporal, uma lesão corporal privilegiada, vamos falar assim, que são aquelas três hipóteses do homicídio que a gente já falou: relevante valor moral, relevante valor social, relevante valor moral, relevante valor social, sob domínio de violenta emoção. Depois a gente falou que em caso a agressão seja mútua, está acabando a bateria do meu mãe. Caso a agressão seja mútua, o que significa dizer isso? Vamos imaginar que é uma briga de bar e um bateu no outro, entendeu? Se encaixa no mesmo rol taxativo de lesão corporal grave. Nesse caso, pode substituir a pena por multa. Aumento de pena se for cometido contra pessoa com deficiência, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro e autoridade. Então, se você bater no seu pai, no seu filho, em uma pessoa com deficiência, no seu marido ou em autoridade, você terá um aumento de pena. E aí depois a gente falou sobre crimes de ressentimentos religiosos e também crimes contra os mortos, certo?
Mas, em primeiro momento, essa é a revisão necessária para a prova, né? A questão do homicídio privilegiado, lesão corporal, que são os aspectos mais importantes. Mas eu vou querer dar uma pincelada rapidinho com vocês. Deixa eu ver se é isso. É nisso aqui, nos crimes contra a honra. Eu vou querer falar um pouquinho com vocês sobre eles. Porque tem algo muito legal que eu acho bem passível de cair, não só na prova de vocês, como em qualquer concurso, porque eu acho uma matéria diferente, que é a exceção da verdade. Mas antes vamos falar dos crimes contra a honra. A gente viu a calúnia também, imputação de fato criminoso, que é falso. Então, eu falar, olha, fulano cometeu um crime. Fulano matou ciclano. Nesse caso, se for falso, calúnia, crime de calúnia. Crime de difamação, imputação de fato não criminoso, porém difamatório. Então, o que eu tô falando sobre aquela pessoa não é crime, mas é algo difamatório. Vamos imaginar que eu fale assim, ó. O meu primo, que tem 30 anos, tá saindo com uma menina de 16. É crime. É estupro de vulnerável? Não, estupro de vulnerável é menor de 14 anos. Mas na sociedade, moralmente, não é algo questionável? É. Então vamos imaginar que seja mentira isso que eu falei, difamação. Injúria ofender a dignidade, ou seja, xingar a pessoa. E aí a gente vai entrar na parte da exceção da verdade, que a gente viu que na calúnia cabe, salvo algumas exceções, a gente já viu todas as exceções, então caso você não esteja se lembrando, só assistir de novo as aulas passadas, uma das primeiras aulas, que foi essa que eu falei sobre crimes contra a honra, e lá a gente lê o código bonitinho, cada pedacinho do código, e explico para vocês por quê, como acontece, qual é essa exceção. Depois a gente tem difamação. A difamação, ela não cabe, exceção da verdade, salvo em um caso, que é do funcionário público e do exercício da sua função. Ou seja, vamos imaginar que eu impute a alguém esse fato que é difamatório, só que eu falo sobre o trabalho dessa pessoa e essa pessoa é funcionária pública. Aqui tem que deixar claro, não é sobre funcionário público. Eu posso falar o que eu quiser. Se for verdade, eu posso falar o que eu quiser de um funcionário público. Não é isso. A gente tem que prestar atenção que é e, não é ou. É ser funcionário público e estar no exercício da sua função. Então, eu tenho esses dois requisitos: ser funcionário público e estar no requisito da sua função. Aí cabe a exceção da verdade. Injúria não cabe. Então, a pessoa é mesmo uma desgraçada. Não cabe exceção da verdade. Então, esse resuminho aqui já está disponível para vocês lá, que a gente fala de lesão corporal, crimes contra a honra, certo? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês aqui. Depois eu tenho algumas questões da OAB que também já estão presentes lá, com os gabaritos. Tem uma mega revisão com todas as questões também e gabaritos. Essa mega revisão é sobre o comecinho, então, ó, extingue a punibilidade, novatio legis impedios, novatio legis in melius, que a gente falou sobre isso também, né? Deixa eu ver o que mais. Legítima defesa, sobre aquelas excludentes de licitude, excludentes de culpabilidade, estrito cumprimento do dever legal, regular do direito, legítima defesa. Aí também temos mais questões. Aí eu apresentei jurisprudências para vocês, eu acho legal dar uma lida, não para prova, né? Claro, não é momento de ler jurisprudências, mas depois eu apresentei algumas jurisprudências para vocês ao longo dessa monitoria também. Esse daqui já está presente lá. Aqui eu fiz um resuminho, né, das questões de jurisprudência. Ah, legal, aqui eu falei sobre questões de lesão corporal. Esse aqui é legal vocês fazerem para prova, viu? E crimes contra a honra. Então, são dois assuntos que eu acho importante estudar. E aqui tem bastante questões sobre isso. Lembrando que o gabarito já está aqui também. Então, é só fazer as questões e conferir. Depois tem algumas jurisprudências que eu anexei junto, mas é legal fazer nesse caso. Então, gente, é isso a revisão. A gente relembrou, a gente revisitou os temas mais importantes. Sobre homicídio. Focaria em estudar lesão corporal, homicídio privilegiado, certo?
E sobre o homicídio qualificado, as partes mais importantes e que a gente mais tem visão no mundo, então as questões de feminicídio, que está muito presente atualmente, a nova lei do Henri Borel que trouxe esse crime, né, de essa qualificadora para os menores de 14 anos, lesão corporal tem que saber, é inevitável, tem que ler o código, questão de lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, certo? E a restrição da verdade nos crimes contra a honra, a gente tem que também ter conhecimento de quando que cabe, quando que não cabe. Então, injúria não cabe, certo? Difamação não cabe somente no caso do no funcionalismo público, que tem que ter essas duas vertentes. Então, ser funcionário público e o assunto estar relacionado ao exercício da função. E lembrando que na calúnia cabe. Então, se eu imputo um crime a alguém que não é que não é falso, que é verdade, eu tenho nesse caso eu não exceção da verdade, né? Não vou responder por isso. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa importante para falar para vocês. No geral é isso. Então, estudar homicídio, lembrar também nos casos dos crimes dos homicídios qualificados, que são crimes hediondos, então não tem anistia, graça, indulto. As penas, né, para progressão de regime são contabilizadas de forma diferente. A gente teve uma mudança do pacote anticrime, então antes era por fração, hoje em dia é por porcentagem, e as porcentagens dos crimes hediondos, elas são maiores, elas são mais difíceis de serem alcançadas. E daí a gente também vai lembrar como que funcionam as qualificadoras. Eu falei sobre isso em uma das primeiras aulas. Uma qualificadora, ela vai qualificar o crime, certo? E as outras qualificadoras, elas vão ser utilizadas como dosimetria de pena nas fases finais. Então, vamos imaginar que uma pessoa tenha um homicídio triplamente qualificado. Uma qualificadora vai qualificar o homicídio e as outras duas vão ser levadas em consideração na hora de fixar a pena. Então, é como se o juiz falasse: vou fixar a pena. E eu vou pelo mínimo, vou mais ou menos, eu vou pelo máximo. Pô, tem duas qualificadoras, além da que foi qualificado o crime. Então, nesse caso, vou tender a ir para algo mais grave, né? Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado da monitoria até aqui. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Estudem, leiam os resumos, façam os exercícios que eu falei sobre os assuntos que vão cair. E depois, se vocês tiverem um tempinho, leiam as jurisprudências, porque elas são bem legais. São jurisprudências que eu trouxe mais novas, então elas estão sendo muito comentadas nesse mundo jurídico mais puxado para o penal, e alguma dúvida sobre mandar mensagem, todos os resumos que eu passei aqui hoje já estão presentes no grupo de vocês, viu? Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu espero que vocês consigam ir muito bem na prova. Até a próxima!